A dor é surda, mas Deus ouve até os silêncios. Talvez hoje tudo o que seu coração precisa é de uma palavra que o faça respirar de novo. Uma oração que não venha apenas dos lábios, mas que brote da alma cansada de lutar sozinha. Você tem sentido esse aperto no peito, essa angústia que ninguém entende e que parece não passar nunca? Este é um lugar seguro. Um lugar onde a dor não é ignorada, mas acolhida. Onde o pranto não é vergonha, é semente de cura. Deus te trouxe até aqui, e mesmo sem dizer, Ele já sabe o quanto tem doído por dentro. Essa oração é para quem já tentou ser forte por muito tempo, mas agora só quer ser sustentado. Fique até o final. Deixe que cada palavra seja como um óleo suave sobre sua ferida. Talvez essa oração seja exatamente a resposta que sua alma estava esperando. Há dores que não sabemos explicar. Um peso no peito, uma ansiedade que visita de madrugada, um medo que não solta. Às vezes é uma lembrança que ainda fere. Outras vezes é um vazio sem nome que cresce no silêncio. Mas a palavra de Deus diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Isso significa que a sua dor não é ignorada pelo céu. Ela é ouvida, ela é sentida. Deus vê até o que você tentou esconder. Ele escutou a oração que você não teve forças para fazer. E hoje, Ele te diz: estou aqui. Ainda estou esperando por você. Pai de misericórdia, olha agora por esta alma que chegou até aqui com tanto peso dentro de si. Ela não pediu muito, Senhor. Só queria respirar em paz, dormir sem medo, viver sem essa angústia constante. Mas tudo ficou tão difícil, tão escuro. Jesus, entra nesse coração como luz, entra em um quarto fechado. Toca, Senhor, onde ninguém mais consegue alcançar. Acalma essa mente que pensa demais. Cura essa emoção machucada e planta de novo a esperança onde só havia cansaço. Você não está sozinho. Mesmo quando ninguém entende, mesmo quando as palavras falham, o Espírito Santo intercede por você com gemidos que não podem ser traduzidos. E essa presença, essa força invisível que agora começa a tocar seu interior, é Deus te lembrando: a lágrima que ninguém viu era a mais santa. Ele não veio te cobrar mais força. Ele veio ser sua força. Não veio te pedir fé. Veio te lembrar que a fé nunca te abandonou. Silencie agora. Respire devagar. Imagine que está em um jardim secreto, onde só você e Deus podem entrar. Ali não há cobrança, só acolhimento. Não há pressa, só cura. Deus está neste lugar. Não o lugar físico, mas o lugar do seu coração. E Ele está te esperando há muito tempo. Hoje pode ser o início de um recomeço. Seja bem-vindo ao caminho do sagrado, um espaço de fé, oração e consolo. Se desejar caminhar conosco todos os dias em oração, inscreva-se e ative as notificações. Aqui, sua alma tem lugar para descansar. O que parecia fim era só o começo. Às vezes é quando tudo desaba que a alma começa a escutar. Quando já não há mais saídas visíveis, Deus começa a abrir portas invisíveis. Você tem se sentido no limite? Como se qualquer pequena coisa fosse o estopim para o choro, o medo, a desistência. A angústia sufoca, aperta o peito, tira a fome, o sono e até o brilho nos olhos. Mas há uma promessa viva para quem crê, mesmo cansado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Sim, Deus cuida de você, mesmo agora, mesmo assim. E Ele não se cansa de esperar pelo seu coração. A fé não nega a dor. A fé atravessa a dor com os olhos fixos no invisível. Deus não prometeu ausência de lutas, mas presença constante em meio às batalhas. E talvez você esteja aqui, não porque está forte, mas porque algo dentro de você, mesmo frágil, ainda acredita que pode ser curado. Essa pequena fé,
quase imperceptível, já é suficiente. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado, Ele o transforma em altar. Mesmo no vale mais escuro, sua luz pode encontrar o caminho. E hoje, essa luz começa a te alcançar. Pai amado, hoje eu intercedo por essa alma que tem lutado sozinha por dentro. Ela sorri por fora, mas por dentro está quase se desfazendo. Jesus, tu que conheces cada lágrima escondida, visita agora esse coração abatido. Restaura a esperança que foi quebrada pelas decepções. Liberta essa mente dos pensamentos confusos, das culpas antigas, dos medos que prendem. Cura essa angústia que não tem nome, mas que pesa tanto. E sopra sobre ela o teu espírito de paz. Você já percebeu que mesmo cansado ainda está aqui? Isso é fé em forma de resistência. É a semente de um milagre silencioso. Deus sabe quantas vezes você pensou em desistir, mas Ele também sabe quantas vezes você decidiu ficar. E isso tem poder, porque a esperança mora no silêncio de quem crê, e a fé, mesmo sem resposta, permaneceu de pé. Feche os olhos por um instante. Imagine que Deus está passando por entre os corredores da sua alma, recolhendo os cacos, restaurando os sonhos. Ele não tem pressa, porque o que Ele quer não é só aliviar a dor, é curar a raiz. E isso Ele faz com amor, paciência e misericórdia. Hoje, o céu se inclina sobre você, não para julgar, mas para restaurar. A esperança mora no silêncio de quem crê. Existem dores que não fazem barulho, mas gritam por dentro. Angústias silenciosas que ninguém percebe, mas que vão corroendo a paz, minando a alegria, apagando os sonhos. Talvez você tenha aprendido a conviver com essa tristeza como quem carrega um peso invisível. Mas Deus nunca te chamou para carregar tudo sozinho. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mateus 11, 28. Esse convite ainda está de pé. E hoje, Ele te espera para derramar alívio sobre o seu coração cansado. Nem sempre conseguimos explicar o que sentimos. Às vezes, parece que o peito vai explodir, mas nenhuma palavra sai. A ansiedade aperta, o medo paralisa, o futuro assusta. E é nesse ponto que muitos desistem, se calam ou se perdem de si mesmos. Mas Deus está mais perto do que você imagina. Ele não precisa que você diga tudo certo. Ele só precisa do seu coração entregue. E quando você se entrega, mesmo em pedaços, Ele começa a reconstruir com ternura. Senhor, meu Deus e Pai, hoje eu me uno em oração com esta vida que chegou até aqui cheia de angústia, dúvidas e cansaço. Ela tem tentado, Pai, mas parece que nada dá certo. As orações que fez em silêncio, as noites que chorou escondido, tudo isso o Senhor viu. Toca agora, Espírito Santo, nesse peito que clama por paz. Acalma esse turbilhão de pensamentos e sussurra ao coração dela que tudo ainda pode ser restaurado. Você não é fraco por sentir tudo isso. Você é humano e Deus sabe disso. Ele conhece suas limitações e mesmo assim te ama completamente. Não há falha, medo ou angústia que possa afastá-lo do amor dele. Se você se sente distante, saiba, Deus nunca saiu do seu lado. Mesmo quando tudo parecia desmoronar, Ele sustentou. E hoje Ele quer te reerguer com mãos de compaixão. Aquieta a alma agora. Sinta como se uma brisa suave tocasse seu rosto. Essa leveza é a presença de Deus chegando, limpando o peso invisível da alma. Você pode chorar, pode desabafar, pode simplesmente ficar em silêncio, porque Deus entende até o que você não sabe explicar. E Ele transforma lágrimas em promessas, fraquezas em força, feridas em testemunhos. Basta abrir o coração e deixar que Ele entre. Quando todos desistiram, Deus começou a agir. Há momentos em que a alma parece perdida dentro do próprio corpo. Você sorri,
responde, vive, mas por dentro algo está sempre gritando por socorro. Você pode estar cercado de gente e mesmo assim sentir um vazio que ninguém entende. A angústia, quando se instala, não pede permissão. Ela chega como quem invade, silenciosa, mas devastadora. E muitos ao redor não percebem. Acham que é drama, fraqueza, falta de fé. Mas só Deus conhece a verdade que o silêncio guarda. E é exatamente aí, onde ninguém vê, que Ele começa a agir. Talvez você esteja convivendo com esse sentimento há tanto tempo que até se acostumou. Mas Deus não quer que você apenas sobreviva. Ele te criou para viver em plenitude. E a angústia não é o fim da história. Ela é o solo onde Deus pode plantar um novo começo, uma nova visão, uma nova paz. A palavra diz: os que semeiam em lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Salmo 126, 5. Você pode ter semeado com dor, mas a colheita virá com consolo. O que parecia um fim, talvez seja só a pausa antes do milagre. Pai de amor eterno, olha agora para esse coração que tem lutado em silêncio contra uma tristeza que não sabe nomear. Há tanto escondido por trás dos olhos cansados, dos sorrisos forçados, dos dias em que tudo parecia desabar. Senhor, entra nesse lugar onde ninguém nunca entrou. Visita as memórias que doem, os traumas antigos, as palavras que feriram e ainda ecoam. Liberta essa alma das prisões invisíveis, das culpas não confessadas, das comparações que machucam, das pressões que sufocam. Derrama tua paz onde o medo fez morada. Às vezes a dor vem disfarçada de pressa. A mente corre, o peito aperta e tudo parece fora do lugar. Você sente que não pode parar, que precisa continuar funcionando, mas está esgotado. Deus está dizendo: você pode parar, pode descansar, eu continuo cuidando. Porque Ele não te ama pelo que você faz, mas por quem você é, filho, filha chamado. A fé não é um desempenho, é um abrigo. E hoje, esse abrigo está aberto para você. Permita-se sentir. Se quiser chorar, chore. Se quiser ficar em silêncio, fique. A cura começa quando deixamos de fingir que está tudo bem. E Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele conhece sua verdade mais íntima e é nela que Ele age. Não com condenação, mas com compaixão. Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava ser forte, que sentir era fraqueza, que chorar era sinal de derrota. Mas Jesus chorou. Ele se compadeceu da dor das pessoas. E hoje, Ele se compadece de você. Ele toca onde ninguém mais tocou. Não para te expor, mas para te curar. Não para te lembrar da dor, mas para te dar nova vida. Respire, solte, entregue. Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Deus está aqui e Ele tem força suficiente para sustentar a sua fraqueza. Aos olhos humanos, talvez pareça que nada está mudando, mas no invisível, Deus já está movendo tudo. Ele começou a boa obra e Ele mesmo vai completá-la. Mesmo sem resposta, a fé permaneceu de pé. Você já sentiu que suas orações estavam indo para o vazio? Que por mais que clamasse, o céu permanecia em silêncio? Talvez você esteja atravessando uma dessas estações áridas da alma, onde parece que Deus se calou. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência. É presença profunda que ensina, molda, sustenta. Ele não deixou de ouvir. Ele apenas está trabalhando de uma forma que seus olhos ainda não podem ver. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Essa noite escura da alma também vai passar. Não é fácil continuar acreditando quando tudo em volta grita o contrário. Mas existe uma fé que resiste à lógica. Uma fé que permanece, mesmo quando a alma sangra. E essa fé é o que tem te sustentado até aqui, mesmo que você não perceba. Ela está nas pequenas decisões, como levantar da cama,
como continuar orando mesmo sem sentir nada, como não desistir mesmo desejando. E é sobre essa fé silenciosa que Deus constrói milagres duradouros. Você não precisa entendê-lo, só precisa não soltar a mão dele. Pai de compaixão, eu te peço agora, segura firme a mão de quem está à beira de desistir. Essa alma tem lutado sozinha, esperando um sinal, uma resposta, uma direção. Mas tudo parece escuro, confuso, sem saída. Senhor, entra com tua luz nessa confusão interna. Tira o peso das incertezas, desfaz os nós da alma e derrama clareza onde só havia medo. Toca, Jesus, onde a angústia se enraizou e substitui essa dor por paz, não qualquer paz, mas a tua, que excede todo entendimento. Às vezes, a angústia não vem de fora. Ela nasce de cobranças internas, de culpas não resolvidas, de palavras duras que você mesmo se repete. Mas Deus não te vê com os olhos do mundo. Ele vê o coração quebrantado, a intenção sincera, o esforço silencioso que ninguém aplaudiu. E Ele te ama exatamente aí, no lugar onde você acha que é indigno. Porque o amor de Deus não se baseia no que você fez, mas no que Ele é. E Ele é misericórdia, cura e redenção. Permita que essa oração seja como um rio que lava sua alma por dentro. Deixe que as palavras escorram pelo seu espírito como um bálsamo. Solte a necessidade de controlar, de entender tudo, de resolver sozinho. Você não foi criado para carregar o mundo nas costas. Foi criado para habitar no colo de um pai que tudo vê, tudo sabe, tudo pode. Ele conhece sua história desde o ventre e não vai deixar você naufragar agora. Imagine que está diante de um altar, não de pedra, mas feito do chão da sua própria vida. Ali estão suas lágrimas, seus fracassos, seus medos. E ali mesmo, Deus começa a construir algo novo, não sobre o que sobrou, mas sobre o que foi quebrado. Porque o quebrantamento para Ele é semente fértil. E o que o mundo chama de fim, Deus chama de começo. Ele toca onde ninguém mais toca. Existem feridas que o tempo não cura, porque o que machuca não é só o que aconteceu, mas o que ficou depois. A lembrança, o silêncio, o abandono. Talvez você tenha sido marcado por palavras duras, rejeições, perdas, ou por um amor que não soube cuidar de você. E agora, mesmo tentando seguir, ainda há algo que pesa. Um vazio, um medo, uma angústia que não passa. Mas há um lugar onde ninguém nunca tocou, que só Deus pode alcançar. E é ali que Ele quer operar a cura. Porque o que é impossível para os homens, para Deus é restauração. Às vezes, o que mais dói não é o que fizeram com você. É o que você começou a acreditar por causa da dor. Eu não sou suficiente, ninguém fica por muito tempo. Eu nunca serei amado de verdade. Essas mentiras se alojam no coração e viram muros. Mas hoje, em nome de Jesus, que esses muros comecem a cair, porque o amor de Deus não desiste de você. Ele não se afasta quando você chora, Ele se aproxima. Pai Santo, hoje eu oro por todos os corações feridos por pessoas que deveriam cuidar, mas machucaram, pessoas que disseram para sempre, mas foram embora. Pessoas que quebraram promessas, que feriram com palavras, que silenciaram quando mais se precisava de apoio. Jesus, visita agora esse coração com teu amor restaurador. Mostra que o valor dessa alma não está no que fizeram com ela, mas no que o Senhor diz sobre ela. Que ela é amada, preciosa, escolhida, curada. Você não precisa carregar para sempre o que te feriu. O perdão não é esquecer, é libertar. É soltar o peso, não para inocentar o outro, mas para curar a si mesmo. Deus quer te dar um coração novo, mas para isso, Ele precisa que você entregue o que ainda está apertando. Entregar dói, mas cura. E quem confia a dor nas mãos de Deus, colhe paz, onde antes só havia tormento. Talvez essa dor tenha afetado até sua forma de se relacionar com Deus. Você ora, mas não sente.
Escuta sobre amor, mas duvida. Quer crer, mas tem medo de se decepcionar de novo. Deus entende. Ele não te cobra perfeição. Ele só quer que você volte, mesmo com medo. Porque o amor dele não é como os amores humanos. Ele não falha, não finge, não desiste. Respire fundo agora. Imagine Jesus se aproximando de você com olhos de compaixão, sem julgamento, sem pressa. Ele não vem te cobrar, ele vem te acolher. Ele toca com mãos de cura os lugares que você esconde até de si mesmo. E ao toque dele, as memórias se aquietam. Os traumas se dissolvem. A paz começa a florescer. Deixe ele fazer morada nesse coração cansado. Ele não te rejeita, ele te restaura. A mente cansada também precisa de descanso. Você já se sentiu prisioneiro dos próprios pensamentos? Como se sua mente fosse uma sala escura, onde tudo ecoa mais alto. As preocupações, os medos, as culpas, os "e se?". É como se você vivesse tentando parecer bem, mas por dentro, uma batalha silenciosa não te deixa em paz. E o pior é que ninguém vê, ninguém nota, mas Deus vê, Deus nota, Deus conhece. A palavra diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26:3. E é essa paz que hoje começa a te visitar. A mente ansiosa é como um rio agitado. Ela tenta prever tudo, controlar tudo, entender tudo. Mas quanto mais ela tenta, mais se afunda em exaustão. Talvez você tenha perdido noites tentando resolver tudo sozinho. Talvez se sinta culpado por coisas que nem dependiam de você, mas Deus quer te libertar desse ciclo, porque você não nasceu para viver refém de pensamentos que te machucam. Pai de luz e misericórdia, hoje eu coloco diante de ti cada pensamento confuso, cada culpa silenciosa, cada medo não confessado. Entra, Senhor, na mente dessa pessoa que tem lutado contra si mesma. Apaga as mentiras que foram semeadas ao longo dos anos. Desfaz as vozes internas que acusam, diminuem, cobram. Sopra a tua verdade sobre essa mente cansada, que ela é amada, cuidada, livre. E planta no lugar da ansiedade a certeza da tua presença. Muitas vezes, o que nos adoece não é o que vivemos, é o que pensamos sobre o que vivemos. É o peso da interpretação, o olhar distorcido, a memória dolorosa. Mas Deus pode renovar sua mente. Ele pode reescrever a sua história emocional. E o que hoje é tormento pode virar testemunho. Basta um toque dele, basta uma entrega sincera. Você não é seus pensamentos, você não é seu passado, você não é o que disseram sobre você, você é o que Deus diz que você é, criação preciosa, templo vivo, herança do céu. E quando você começa a crer nisso, as correntes mentais começam a se quebrar. Pensamentos de morte cedem lugar à vida. Angústias crônicas cedem à paz profunda. Se possível, feche os olhos por um momento. Imagine uma chuva suave caindo sobre sua cabeça e lavando sua mente. Cada gota leva embora uma preocupação, uma lembrança pesada, uma crença destrutiva. Essa chuva é a graça de Deus, que limpa, cura, renova. E à medida que ela cai, um novo céu começa a surgir dentro de você. Não o céu de fora, mas o céu que Deus planta por dentro. E nesse céu, a paz, há silêncio, há esperança. O que Deus tem para você não ficou no passado. Há momentos em que parece que tudo que era bom ficou para trás, como se as perdas tivessem levado não apenas coisas, mas pedaços da sua fé, da sua identidade, dos seus sonhos. E quando olhamos para frente, vemos um nevoeiro, um vazio, um silêncio que assusta. Mas Deus não ficou no ontem. Ele está no agora e já preparou um amanhã que você ainda não consegue enxergar. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Essa promessa ainda pulsa, ainda vale, ainda é real para você. O futuro não será construído com medo, mas com fé.
E fé não é ausência de dúvida, é seguir mesmo com o coração tremendo. Talvez você não saiba por onde começar, talvez tenha medo de esperar de novo. Mas saiba, Deus não vai apenas restaurar o que você perdeu, Ele vai fazer algo novo, maior, mais profundo. Porque Ele não recicla o passado, Ele cria o inédito. E o que Ele está preparando vai fazer sentido quando chegar. Jesus, acalma agora os pensamentos que querem desistir. Toca nessa alma que já se acostumou com o fracasso, com o medo, com a desilusão. Mostra que ainda há promessas esperando para florescer. Abre os olhos espirituais dessa pessoa para que ela veja o que o Senhor já está construindo em silêncio. Renova os sonhos, restaura a visão e planta no coração dela a certeza de que o amanhã não será igual ao ontem, porque o Senhor é Deus de recomeços. O passado pode ter machucado, mas não tem o poder de definir quem você é. Deus já escreveu páginas que ainda não foram vividas, e em cada uma delas, a graça, a consolo, a beleza. Você não está sendo deixado para trás, está sendo guardado para algo maior. Mesmo se hoje tudo parecer escuro, confie, o sol da justiça já começou a nascer, e ele trará cura nas suas asas. Comece a imaginar o que seria viver em paz, não com uma vida perfeita, mas com um coração inteiro, não com ausência de lutas, mas com presença de Deus. Essa é a verdadeira cura. Viver com esperança, mesmo sem controle. Confiar, mesmo sem entender. Descansar, mesmo sem ver. E crer, mesmo quando tudo dentro de você já quis parar. A fé que te trouxe até aqui não vai te deixar agora. Ela é a ponte entre o que você sente e o que Deus está prestes a fazer. Então, firme-se nessa ponte. Não olhe para trás com culpa. Não olhe para frente com medo. Olhe para cima, com confiança. O céu não esqueceu de você. E há algo novo sendo gerado, mesmo no silêncio. Deus também cura o que se quebrou dentro de casa. Nem toda dor vem de fora. Algumas nascem onde o amor deveria morar, na família. Talvez a angústia que você sente não venha apenas do mundo, mas das paredes onde você vive. Palavras duras, silêncios que ferem, brigas que se repetem, olhares que já não se encontram. A casa deixou de ser abrigo, virou campo de tensão, mas Deus também visita lares. E quando Ele entra, até o que parecia irreconciliável começa a ser restaurado. Não é fácil amar quando há feridas. Não é simples perdoar quando a dor ainda sangra. Mas o Espírito Santo é especialista em reconstruir aquilo que o orgulho destruiu. Você talvez pense, já tentei de tudo. Mas há uma coisa que talvez ainda não tenha acontecido. Deus sendo o centro. Não o centro da religião, mas o centro do amor. E quando Ele ocupa esse lugar, tudo começa a se alinhar. Senhor, hoje eu oro por esta família que tem enfrentado tantos conflitos ocultos. Pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas com corações distantes. Jesus, visita cada cômodo desta casa. Cura as palavras que feriram, os gestos que afastaram, os silêncios que machucaram. Desarma os corações orgulhosos, aquece os corações frios e transforma este lar em lugar de cura, não de culpa. Talvez você esteja tentando manter a paz sozinho. Talvez esteja cansado de ser o único que ora, que pede, que chora. Mas saiba, suas orações não estão sendo em vão. Deus vê o esforço que ninguém valoriza e Ele te diz: continue. Eu estou agindo por trás do que ainda parece parado. Porque a semente da oração nunca morre. Ela germina no tempo exato, no solo certo, no silêncio de Deus. Há promessas para a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16:31. Essa palavra ainda vale. Mesmo se hoje houver distância, frieza, incompreensão, o Senhor pode mudar tudo em um instante. O mesmo Deus que restaurou famílias na Bíblia
pode restaurar a sua. Nada está perdido quando é colocado nas mãos do Eterno. Se puder, visualize agora sua casa sendo envolvida por uma luz suave. Essa luz representa a presença de Deus entrando, aquecendo os cômodos frios, limpando os cantos esquecidos, iluminando até o que foi escondido. Veja os vínculos se renovando, os afetos sendo restaurados, os corações se aproximando. Não por força humana, mas por intervenção divina, porque onde Deus habita, o amor floresce. Aquieta, Senhor, o coração de quem agora confia em Ti. Depois de tanta dor revelada, tanta angústia confessada, tanta fé semeada, chega a hora do descanso. Não o descanso que vem do mundo, mas o repouso da alma que se entrega. Você não está saindo deste momento como entrou. Algo invisível foi tocado, algo dentro foi curado, algo velho foi deixado para trás. Porque onde Deus é bem-vindo, a vida floresce outra vez. E hoje, você abriu a porta certa. Talvez os problemas ainda não tenham se resolvido lá fora, mas aqui dentro, algo já mudou. Aquela voz interna que dizia "você não vai conseguir", começou a silenciar. Aquela angústia constante começou a ceder lugar à paz. Porque a cura de Deus não é só milagre visível, é milagre íntimo. É a leveza que volta, é a esperança que renasce, é a alma que repousa no colo do Pai. Senhor, meu Deus, recebe agora tudo o que foi orado, chorado e confiado aqui. Cada pensamento liberto, cada lágrima acolhida, cada peso entregue. Renova agora, Pai, essa vida que já não aguenta andar sozinha. Sela este momento com a Tua paz. Que a noite seja de descanso, que o coração durma em segurança e que ao amanhecer haja sinais do Teu cuidado por toda parte. Você pode não ver, mas o céu se move por causa da sua oração. Você pode não sentir, mas o Espírito já está trabalhando em silêncio. Continue firme, porque Deus não começou algo em você para deixar pela metade. O que hoje parece invisível, amanhã será testemunho. E o que parecia fim, era só o começo de uma nova história com Deus. Se algo tocou seu coração, se alguma palavra fez sentido, se em algum momento você sentiu paz, então permaneça neste caminho. Não volte sozinho para o mundo. Caminhe com quem ora por você todos os dias. Aqui é sua casa espiritual. Aqui você é acolhido, mesmo quando o mundo não entende. Se esta oração falou com sua alma, comente aqui abaixo com a palavra cura. É a sua forma de dizer, eu creio, mesmo sem ver. E se sentir no coração, inscreva-se no caminho do sagrado. Todos os dias, uma nova oração, um novo encontro com Deus, uma nova esperança.